It's just one chief and two men's purpose, one main reason for existence. All man's vain and high ambitions will one day be brought low, will one day be brought low. To treasure you above all others, to love you like we love no other. Your greatness soon will be uncovered, and all the earth will then know, and all the earth will then know. For you alone will be exalted in that day. Worthless goals will be exposed as idols that we've made. For you alone will be exalted in that day. You will seen as rightful King, and from our hearts will sing. One chief and two men's purpose, one main reason for existence. All man's vain and high ambitions will one day be brought low, will one day be brought treasure you above all others, to love you like we love no other. Your greatness soon will be uncovered, and all the earth will then know, and all the earth will then know. For you alone will be exalted in that day. The worthless souls will be exposed, and idols that we've made. For you alone will be exalted in that day. You'll be seen as rightful King, and from our hearts will sing. In all things you would have the first place.
Catch me up in your story, all my life for your glory. Catch me up in your story, all my life for your glory. Catch me up in your story, all my life for your glory. Catch me up in your story, all my life for your glory. Catch me up in your story, all my life for your glory. Catch me up in your story, all my life for your glory. Catch me up in your story, all my life for your glory. Catch me up in your story, all my life. My God, my joy, my delight. My God, my joy, my delight. My God, my joy, my delight. My God, my joy. Catch me up in your story, all my life for your glory. Catch me up in your story, all my life for your glory. Catch me up in your story, all my life for your glory. Catch me up in your story, all my life. My God, my joy, my delight. 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 Oh, come and take your place, God. Oh, come and take your place in the center of my heart. Come and take your place. Oh, come and take your place in the center of my heart. Come and take your place. Oh, come and take your place. Come and take your place in the center of my heart. Come and take your place. Oh God, we cry. Come and take your place in the center of our hearts. Come and take your place. Oh, I cry out for fire. Come and set your seal upon me. I cry out for fire. Come and set your seal upon me. Fala pessoal, beleza? Estamos ao vivo novamente nessa mesma live, nesse mesmo programa, nesse mesmo canal, agora para compartilhar, né, um outro aspecto que eu acredito que também vai enriquecer demais a nossa
conversa sobre Israel e como nós podemos unir os nossos corações ao plano e ao projeto de Deus, amando aquilo que Deus ama e fazendo aquilo que Deus quer. Bom, a gente está no meio de um jejum de 21 dias, né, que culmina hoje e amanhã em algo absolutamente único e histórico, né? Não existe nada com esse precedente na história da igreja, que é o fato de que 100 milhões de gentios, não é um número exagerado, é um número verificado, é um número possível por meio das conexões e ministérios envolvidos, são igrejas enormes no Oriente Médio, na África, no norte da África e em todo o mundo que estão engajadas com essa missão. E nós aqui em Kansas City somos apenas um catalisador, né, que está fomentando o assunto e despertando, de alguma forma, o coração das pessoas, especialmente da igreja de fala portuguesa, que está envolvida com a gente, para orar, mas com entendimento a respeito dos planos de Deus, a respeito do fim dos tempos e a nação de Israel. Bom, a gente está mobilizando isso e esse projeto se chama Jejum Isaías 62. Né? O texto de Isaías 62 é claro, onde Deus diz que vai levantar intercessores, que não vão dar descanso a ele, nem de dia nem de noite, até que a cidade de Jerusalém, né, seja um objeto de louvor na terra. E nós estamos apenas dizendo sim na nossa geração, e o que eu acredito é que, a partir de agora, a igreja vai entrar numa nova fase de conhecimento, entendimento, e uma nova discussão vai ser aberta na igreja global sobre o tema Israel, que muitas vezes é mal compreendido ou visto como um assunto periférico, né? Como um assunto desnecessário, porque a verdade é que muitos pensam que a igreja é o Israel hoje em dia. E hoje nós queremos, antes de chamar o nosso convidado, que vai ser o professor Franklin Ferreira, eu queria dizer para você que, se você quiser encontrar uma igreja perto de você para se unir amanhã, né, você pode encontrar mais de 100 ministérios que se comprometeram a orar e jejuar juntamente conosco em jejumisaias62.com.br. Né? Lá você vai poder encontrar centenas de igrejas no Brasil e no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, né, conectadas com a gente. E você também vai poder baixar o aplicativo da base, que lá é o nossa central de recursos, né? E nesses recursos você vai encontrar e-books, mensagens, devocionais, material para crianças poderem estudar sobre Israel, e tudo isso gratuitamente no aplicativo abase.org, que você baixa no seu telefone, no seu tablet, em qualquer plataforma de aplicativo que você estiver usando. E a última coisa que eu queria avisar você é o seguinte: amanhã, 10 horas da manhã do Brasil, a F-Hop vai estar liderando a parte brasileira desse jejum, desse dia global de oração, que cai exatamente no dia de Pentecostes, né? E nós estamos crendo para que Deus faça Pentecostes novamente. Se você não sabe o que é Pentecostes, né, há mais ou menos 2000 anos atrás, aproximadamente 100 judeus se reuniram para orar no lugar alto na cidade de Jerusalém, quando de repente um começou a olhar para a cabeça do outro e ver uma língua de fogo na cabeça dele. E a partir dali nasceu o movimento, né, da Igreja de Jesus Cristo, e dali para a Judéia, Samaria, e alcançou eu e você. Eu agora nos Estados Unidos, você aí no Brasil, ou de qualquer outro lugar que você está. Nós somos fruto de uma reunião de oração que começou em Pentecostes e o poder de Deus caiu. E nós cremos que Deus vai fazer Pentecostes de novo antes do retorno de Jesus, liberando o seu Espírito, né? Assim como ele diz lá em Zacarias 12:10, ele vai derramar o Espírito de graça e de súplica sobre o povo de Israel, sobre a nação, né, de Israel, e eles vão ver o Messias antes do glorioso retorno de Jesus. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso clamor: Maranata, vem Jesus. E para isso acontecer, nós estamos nos engajando com uma das nações menos alcançadas, né? Israel hoje tem apenas 1 ou 2% da sua população que crê que Jesus é o Messias, né? Embora eles sejam extremamente religiosos,
a maioria deles não vê em Jesus como o Filho de Deus, como o Messias esperado. Mas nós estamos orando de acordo com a palavra de Deus em Romanos 11, para que as escamas dos seus olhos sejam removidas, para que eles possam ver. E eu quero te convidar a se unir a 100 milhões de vozes. Imagina, sabe, nós enchendo os céus de oração, de intercessão e lutando pelos propósitos de Deus juntamente com 100 milhões de pessoas. Esse é o nosso coração, esse é o nosso privilégio, essa é a nossa hora da história e você não pode ficar de fora. Bom, todos os dias eu recebo convidados diferentes aqui no nosso programa e eu estou até já ficando com saudades, né? Porque amanhã vai ser o nosso último e a gente já fez 20 aqui. Eu estou muito, muito cansado, mas também muito feliz. E a ideia é a gente trazer pessoas que possam enriquecer a nossa linguagem de oração e compreensão teológica, né? E hoje nós estamos com o professor Franklin Ferreira, e eu queria dar as boas-vindas para que ele possa entrar e compartilhar aquilo que está no coração dele e abençoar as nossas vidas nessa noite. Bem-vindo, Franklin. Muito obrigado, pastor Vitor. Obrigado pelo convite. Agradeço ao Daniel, que fez esse meio campo entre nós aí. Para mim é um privilégio estar com vocês essa noite aqui. Sim, o Daniel é um jovem que trabalha comigo há alguns anos já. Ele coordena para mim a Base Cursos e trabalha comigo também na Base Livros, que é a nossa editora. E ele fez essa ponte com o professor para que a gente pudesse estar conversando. Por quê? Porque o pastor Franklin, ele escreveu um livro espetacular chamado Por Amor a Sião, né? E eu queria que ele falasse dele hoje, mostrasse, apresentasse, mas também ajudasse a gente a entender por que a gente deve amar uma cidade, né? Por que, Franklin, que a gente deve ter consideração por uma cidade que provavelmente não é a nossa? Olha, mais uma vez, muito obrigado por poder estar com vocês aqui nesse momento histórico. Eu entendo que há uma série de movimentos ocorrendo hoje por amor aos judeus, para abençoar o povo judeu e para lembrar a Deus das grandes promessas que ele mesmo fez quanto a esse povo amado. O meu livro, está aqui atrás, foi lançado em julho do ano passado, pela Edições Vida Nova, é uma tentativa de eu oferecer a satisfação para mim mesmo da minha relação pessoal com Israel. Como você levantou, Vitor, há pouco, essa questão de amar Israel, amar a Sião, né, que é o tema de hoje à noite, não é uma questão periférica. Ela toca, por exemplo, a questão da interpretação da Bíblia. Como é que a gente interpreta o Antigo Testamento? Como é que eu, como pastor, vou pregar o Antigo Testamento? Como é que é a questão de há um pacto, dois pactos, um povo, dois povos, Deus abandonou um povo para abraçar outro povo? São questões que não são periféricas, como você notou, são questões que são centrais, e chegou o momento da minha caminhada cristã que eu entendi que eu tinha que parar e refletir sobre essas questões com um pouco mais de profundidade, algo que eu não tinha feito até então. Eu estava tateando, né? Então eu entendi que Deus me chamou para parar um tempo e para ler e refletir e pensar, e o livro, Por Amor a Sião, é uma tentativa de dar uma satisfação, primeiro para mim mesmo, né? Colocar no papel o que eu entendo quanto à correta relação de Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, a centralidade de Jesus, a importância do povo judeu, a importância da terra de Israel e da cidade, né, que Deus fundou sobre o Monte Sião, Monte Moriá, né, a cidade que ele ama, que é Jerusalém. Né? Sim. A gente não é fanático por teoria da conspiração, nem pelo fim dos tempos, nem judaizante. A gente não ama as coisas simplesmente pela sensação, pela emoção que o assunto dá. Nós amamos o que Deus ama, né? Nós queremos abraçar o que Deus quer. Então, é por isso que é por amor a Sião. É por isso que nós temos, ou estamos cultivando amor por Jerusalém, simplesmente porque Jesus falou que ela é a cidade do grande rei,
né? O salmista, né, Davi falou que Deus escolheu habitar em Jerusalém para sempre, né? Os Salmos, né, ele expande demais o assunto de que a habitação de Deus será para sempre ali. E a controvérsia, né, do Antigo Testamento é como que um povo completamente inapto pode herdar as grandes promessas que Deus fez para ele por meio de Abraão, Isaac, Jacó, a promessa davídica, né, do rei eterno em Jerusalém. Sim. E você falou muito bem que essa é uma questão difícil, que se a gente não resolve no nosso coração, a gente meio que perde metade da Bíblia, né? Porque o Antigo Testamento não faz o menor sentido sem entender Israel. Como que, na sua jornada, tanto na academia, quanto, né, ensinando, ou em qualquer outro contexto, você pôde entender a centralidade do plano de Deus para Israel, e como que isso tocou você? A minha caminhada espelha as tensões que muitos evangélicos experimentam, sobretudo quem veio com um pano de fundo mais batista, presbiteriano, né? Então, quando era novo, eu tinha lá meus 10, 11 anos, uma das missionárias da igreja que eu era membro, a Igreja Batista, ela me deu a Bíblia em quadrinhos, né? Hoje tem várias aí, na época era lançada pela editora Betânia, preto e branco, né? E aquilo ali me impressionou muito, porque me deu uma tridimensão da Bíblia. Eu comecei a ler o Testamento como história. Então, com 10, 11 anos de idade, para mim, pensar em Moisés, Abraão, Davi, Isaías, Jeremias, Eliseu, Elias, era pensar em figuras concretas, como Alexandre o Grande, Júlio César e outros personagens históricos. Havia uma dimensão de concretude para mim ali. Do outro lado, também na adolescência, a igreja tinha uma biblioteca e gostava de história militar, e uma outra missionária me indicou ler Refúgio Secreto da Corrie ten Boom. E aí eu li o livro dela, li na casa do meu pai, e desde cedo, adolescente, eu cresci com um amor pelo Antigo Testamento e amor pelos judeus. Mas, numa igreja de linha mais pietista, mais devocional, sem muita preocupação formal. Eu também, naquela altura, não tinha um chamado para o pastorado, etc. e tal, né? Mais adiante, Deus me chamou, entendi que Deus estava me chamando para servir no ministério. Fui para o seminário, praticamente terminei o seminário e comecei a dar aula. E assim, Vitor, uma questão que é curiosa é que ninguém sabe tudo, ainda mais no campo da doutrina cristã, da teologia cristã. E é enorme, né? É enorme, é um oceano de saber, né? E assim, jogado na sala de aula com 26, 27 anos. Então, naquela altura, eu entendi que tinha que fazer opções. E naquela altura, o que tinha em língua portuguesa era a teologia sistemática do Berkoff, era a Bíblia e o Futuro do Requema. E aí, naquela pegada, eu tive que fazer opções. E a opção que eu fiz, é que eu tinha diante de mim, é o que eu estava lendo, estava estudando, foi abraçar a noção de que a igreja é o novo Israel. Né? Deus abandonou o antigo Israel, abandonou o povo judeu, eles quebraram de forma recorrente as alianças com o Senhor, então Deus os rejeitou e elegeu agora uma nova raça para entrar no lugar de Israel. Então, essa nova raça herdaria todas as promessas do Antigo Testamento. Consequentemente, aí entra aquela ênfase, né, de pregar Jesus no Antigo Testamento, encontrar Jesus em cada detalhe do Antigo Testamento, que tem a ver com a alegoria. Né? Então, entra a conclusão lógica do púlpito é que o Antigo Testamento vai ter que ser alegorizado para buscar essa noção teológica superior, né, que o Novo Testamento suplantou, ligado ao Antigo Testamento. E aí foi, grande parte da minha carreira acadêmica, mais ou menos 15 anos de aula, foi nessa pegada. E ensinar escatologia, ou teologia do pacto, assumia isso como o ponto final, né? Sem grande... Curiosamente, Vitor, do outro lado, aquele amor por Israel permaneceu. Então, sempre valorizando Israel como Estado legítimo, como Estado de liberdade, de prosperidade, né? Um Estado com
a legitimidade para se defender dos ataques dos seus inimigos. E, do outro lado, isso é curioso, né, na tradição da onde eu venho, que é a tradição reformada, no nosso diretório de culto, a gente aprende que a gente deveria orar por Israel antes do sermão. Então, tinha aquele negócio assim, eu adotei uma teologia que não é a teologia do amor, que é o substitucionismo, que ignora e abandona, marginaliza os judeus dentro do propósito divino, mas, do outro lado, orando pelos judeus e esperando algum tipo de conversão dos judeus, ainda que, na hora de lidar com Romanos 11, eu desse uma visão diferente da visão tradicional de Romanos 11. Né? Uma cambalhota. É uma cambalhota, né? Você vai lendo Romanos 11 ali, Paulo está falando do Israel étnico, aí no final ali eu encaixava, não, aqui o Israel é o Israel expandido, né? É os judeus e gentios, ou é o novo Israel do qual pode haver uma esperança para os judeus. E, como você disse, cambalhota. Só que aí, sim, a partir de 2013, eu comecei a viajar para Israel. E assim, você ir lá está diante de uma Bíblia 3D. Sim. O que eu lia quando era garoto, né, lendo lá a Bíblia em quadrinhos, vendo detalhes da geografia, o tipo de rio que você tem quando fala do Mar da Galileia, fauna, flora. Quando eu fui para Israel em 2013, eu fui essa primeira viagem foi para fazer filmagem lá, uma transmundial. Eu tomei um choque, cara. Foi assim, um negócio assim muito chocante para mim. Subir para Jerusalém lendo no ônibus os Salmos de Romagem. Um negócio assim. Eu estava diante de outra Bíblia ali. Tá? Então, uma Bíblia com cheiro, com som, uma Bíblia com dimensão de concretude. Né? Só que, cara, trabalhando, dando aula, pastoreando, escrevendo, falando, família, um monte de responsabilidade, você tem aquela vozinha lá atrás dizendo, cara, tem que parar. É uma coisa que não está encaixando aí na teologia. Tá? Sim. E nessa pegada aí, Deus começou a abrir porta e comecei a guiar grupos para Israel, levando grupos para lá. E em 2019, no final do ano, eu levei um grupo menor, foi uma viagem maior e um grupo menor. E foi engraçado, Vitor, porque, assim, questões da providência. Na hora de, junto com a Bíblos, montando o roteiro da viagem, o pessoal diz, tá legal a viagem, tem alguma coisa que você queira encaixar. E, cara, do nada, eu estava lendo alguma coisa e falei assim, vamos botar aí o Museu Amigos de Sião, Friends of Zion. Eu li alguma nota sobre esse museu, que era um museu novinho em Jerusalém, um museu que celebrava os gentios que amavam Israel, mas eu nunca tinha ido lá. E aí a Bíblia os colocou como o último ponto da viagem. Então fizemos a viagem, foi uma bênção. Cada viagem com sua história, cada viagem marcante. Né? E aí, no último dia da viagem, antes de voltar para o hotel para jantar e daí para o aeroporto e voltar para o Brasil, nós fomos lá nesse museu. E o museu ele é todo preparado para exigir uma resposta de quem entra no museu. A quem enviaremos? E a resposta é Hinene, eis-me aqui, né? Então, sim, você é apresentado para a geografia da Terra. O vídeo de entrada já é assim, bem chocante, porque você faz uma viagem por toda a terra de Israel, mostrando como somente a crença sólida nas profecias do Antigo Testamento podem levar a gente a ter uma apreciação pela terra. E aí você entra com essa história de Abraão. Como é que Deus chama de Ur dos Caldeus Abrão e faz uma série de promessas e pactos a ele, e como esses pactos foram honrados por Deus em todo o Antigo Testamento, e como cristãos, em momentos específicos da história dos judeus, responderam positivamente, disseram, eu estou aqui. E aí você tem a Rainha Vitória, tem Winston Churchill, tem Lord Wingate, e é um passeio muito dramático e bonito ali, mostrando cristãos, por exemplo, o autor
Gente, qual é o teu hino lá, Le Havre? Estou feliz com Jesus, né? Como é que ele perdeu as filhas e compôs um hino, mas aí ele abandona tudo para ir morar em Jerusalém, para criar um hospital americano em Jerusalém, que abençoa até hoje gentios, judeus e árabes ali em Jerusalém. Ele, a esposa, enterrados em Jerusalém. Tudo está naquele museu. Só que aí há uma ala chamada os precursores, que vai homenagear cristãos que eram sionistas antes do sionismo do Herzl. Armado ali, e são 4 percursores. E qual é o primeiro? O vozinho da Corrie ten Boom. Cara, eu estou vendo ali um vídeo de homenagem àquele senhor. Ele foi tocado no ombro pelo seu pastor, no Harlem, e desafiado pelo pastor reformado a começar uma reunião de oração na casa dele, para que Deus cumprisse suas próprias profecias, ou seja, levar os judeus de volta para sua terra e derramar o seu espírito sobre os judeus e fazer uma grande conversão entre os judeus, para que eles voltem a abraçar o creem, venham a crer em Jesus como Messias. Sim. Meu irmão, quando eu vi aquilo ali na minha frente, foi como se eu tivesse sido atingido por uma carreta. Todos aqueles primeiros amores meus voltaram naquele momento. E eu saí muito abalado daquele museu. O museu todo é muito impressionante, muito emocionante o museu. É uma carga dramática muito forte. Tem Oscar Schindler sendo homenageado ali, a Irene Sadler também homenageada, cristãos, católicos, protestantes, que abençoaram os judeus no momento de perseguição, momentos de risco para até a própria vida deles, né? Então eu saí assim, tonto daquele local, jantamos, fomos para o aeroporto, só que aquele porém, né? E o que eu faço com isso? Eu tenho trabalho, eu tenho igreja, tenho seminário, e aí veio a pandemia. E a pandemia me obrigou a parar de estudar. Então, durante mais ou menos 2 anos, eu acordava cedo, ia para a sala, esposa, filho, descansando ainda, pilha de livro, Bíblia aberta, e relendo, lendo, pesando questões. Aí nasceu esse livro aqui, que é uma prestação de contas de questões que eu escrevi no passado e me arrependo, e eu corrijo isso agora nesse livro, afirmando que há uma única aliança na Sagrada Escritura. Deus não firmou nenhuma vez aliança com os gentios, mas firmou aliança com os judeus, com Israel e com Judá, e nós somos como Raabe, nós somos como Ruth, nós gentios somos graciosamente incluídos nesse pacto, nós somos enxertados nesse Israel verdadeiro. Vou trabalhar a questão da eleição. A eleição de Israel permanece. Se Deus abandonou Israel, isso colocaria um estresse sobre a nossa própria salvação. Haja vista, às vezes cometemos pecados piores do que os judeus, né? Então, a segurança da nossa salvação também é baseada no fato de que há uma esperança para os judeus por causa da eleição coletiva de Israel. Eu trabalho um pouquinho a questão do Shabá e da Torá. Quer dizer, nós cristãos também somos chamados a estarmos debaixo da Torá, debaixo das instruções divinas. Há uma única instrução para judeus e para gentios. Nós estamos sob esse comando também divino. E eu trabalho algumas questões, por exemplo, a questão da literalidade da terra, que é um ponto talvez de maior desafio. Eu mostro que não faz sentido, como muitos fazem, como eu fiz, alegorizar o conceito de terra no Novo Testamento, para dizer que não há mais nenhum lugar para falar de Israel na sua própria terra hoje. Então, eu vou mostrar que, para honrar o Novo Testamento, nós temos que lidar. Jesus promete, né, bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. A terra é literal, é a terra de Israel. O próprio evangelista fala que Jesus volta para a terra de Israel, não Palestina, né, mas para Israel. Então, eu vou trabalhar essa questão da literalidade da terra, como a gente chama a terra. É disseminado hoje, Vitor, entre teólogos, a ideia de que Jesus andou na Palestina, Davi foi rei sobre a Palestina, né? Então, eu vou colocar no meu livro que há um bias político por conta disso, né? Há um bias teológico também, né, de ruptura com o Antigo Testamento, de alegorização com o Antigo Testamento. É correto falar, então, que Jesus andou na Judéia, o Israel, né, é o lugar onde Davi reinou, Israel é a terra que Deus prometeu a Abraão, etc., né? E eu vou debater também a questão do Holocausto.
né? Como Aham. lidar com o problema do mal. 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Crianças assassinadas, chorando, jogadas em forno crematório. Onde está Deus? É Deus ou é Deus do pacto? Sim. Parece que o Franklin caiu. A gente vai esperar ele voltar, porque essa conversa aqui tá imperdível. Gente, professor Franklin, ele é pastor, né, lá em São José dos Campos, da Igreja da Trindade, e ele lançou um livro chamado Por Amor a Sião. Caiu. Você caiu, querido. Ok. Onde é que eu parei, então, perdão? Falando do Holocausto. Você estava falando, onde que está o Deus da aliança no meio do Holocausto? Então, exatamente. Eu vou tentar levantar algumas questões, usando até a literatura judaica, né, para apontar caminhos para justificar os caminhos de Deus, e também quanto à questão do Holocausto. Né? Sim, Então, o livro é uma prestação de contas para mim, em primeiro lugar, né, sim. e mostrar onde a minha teologia anterior precisa ser corrigida à luz do que eu escrevi nesse livro também. Entendido. Eu queria que a gente colocasse aqui no chat o link pro livro do professor Franklin, Por Amor a Sião. É realmente um livro que eu acho que todo mundo deveria adquirir para que a gente pudesse ganhar entendimento, profundidade, tanto para orar por Israel, Uhum, também para entender, né, como lidar com a profecia bíblica, com o Antigo Testamento, conectar isso com os gentios, uhum, e como que todas essas coisas elas concordam e elas uhum, não rivalizam. Mas a minha pergunta para você agora, uhum. Franklin, é o seguinte: como que era liderar um grupo em Israel alegorizando o Antigo Testamento? Então, aí, meu irmão, aí é complicado, Conta uma né? história engraçada. Então, mas esse é o complicado, porque quando você chega lá, não tem como alegorizar. Exato, eu queria saber. Então, você está ali em lugares que têm dimensão histórica, tem concretude. Não tem como aí alegorizar o texto. Né? Então, uma experiência que eu vivi, depois eu ajudei um grupo a experimentar, foi abrir os Salmos de Romagem e começar a ler ali, né? O ônibus saindo ali de Qumran, subindo para Jerusalém, Sim, 760 metros acima do nível do mar. Aí eu começo a ler com ele, gente, ó, nós estamos nos unindo aqui a peregrinos do passado. Nós estamos sim, subindo para a cidade que Deus ama. Nós estamos subindo para Sião. O Redentor, quando voltar em glória, ele vai reinar sobre todo o universo desse local aqui. Né? sim. Então, assim, é muito legal ouvir gente chorando baixinho dentro do ônibus. Porque, assim, Demais. é, é, cara, assim, é ir lá para É diferente. experimentar. É diferente, é diferente. Então, assim, não tem como, né? Agora, um ponto interessante do meu livro, Vitor, é o seguinte: hoje associa-se a tradição reformada, presbiteriana, ao supersessionismo. Então, Sim, a ideia é que os presbiterianos, né, eles afirmariam uma ideia de substituição, né? A igreja tomou o lugar de Israel. Só que o que eu mostro no meu livro é que essa ideia surge no campo reformado no século XX apenas, na Holanda. sério? Sério, até o começo do século XX, praticamente todo calvinista cria em 2 pontos contra Israel. Primeiro, ele vai voltar para sua terra, e segundo, haverá um derramamento do Espírito, e em algum momento antes da vinda de Cristo, os judeus se voltarão em massa para Jesus como único Messias. Bem Então, parecido com o catecismo católico. exatamente, que é interessante, o catecismo católico dá status de confissão à Sim, eleição de Israel, algo que nem os protestantes sim, têm feito. Quer dizer, em sim, alguma medida, os católicos aí por Bento XVI, né, avançaram muito mais nesse debate do que os protestantes. Mas quando eu coloco esses 2 pontos aí nas minhas conversas, palestra, live, etc. e tal, é uma surpresa. Então, no meu livro, eu vou desfilando um monte de puritanos, Spurgeon, Dixie Ryle e outros, que criam nesses 2 pontos. Os judeus vão voltar para sua terra, as profecias sim. de Isaías, Ezequiel, Zacarias são literais, têm que ser interpretadas literalmente,
e em algum momento no futuro, talvez próximo para a gente aqui, ele escrevendo aí 200 anos atrás, o Espírito Santo vai ser derramado sobre os judeus e eles vão se voltar em massa para Jesus como único Messias, né? Então, é bem interessante isso aí, né? Incrível. Eu queria realmente recomendar o livro Por Amor de Sião, do professor Franklin. Bota aqui no chat para a galera poder adquirir. Eu realmente faço questão de frisar a importância da gente ter à nossa disposição, na nossa biblioteca, literatura que nos ajude a pesquisar quando dúvidas assim surgirem, né? A gente publicou recentemente, professor, um livro chamado Como Interpretar a Profecia Bíblica, do Dr. Walter Kaiser, né? E no inglês o título é Back to the Future, ou De Volta para o Futuro. Ele defende o seguinte ponto, que é impossível você entender o futuro se você não olhar para o passado, né? E se a gente não entender as bases do porquê da profecia bíblica e como poder interpretar ela, a gente, na verdade, vai ficar num cristianismo etéreo, assim, um cristianismo nas nuvens, que é tudo simbólico. Totalmente metafísico, não histórico, mas simbólico, é isso aí. É isso aí. Sim. Um ponto interessante, Vitor, que eu coloco no meu livro também, os presbiterianos é que lideraram as primeiras missões para evangelizar judeus. Na Hungria, por exemplo, e na própria Terra da Promessa. Então, por exemplo, um lugar muito emocionante de ir em Jerusalém é a Igreja de Cristo, que fica bem em frente à Torre de Davi. É a primeira igreja protestante que foi fundada em todo o Oriente Médio e é uma igreja episcopal, mas toda dedicada ao amor aos judeus e ao sionismo cristão. Dentro da Cidade Velha? Exatamente, frente à Torre de Davi, Igreja de Cristo, Christchurch. Sim. Meu irmão, é emocionante estar ali, porque assim, ela é uma mistura de igreja medieval com sinagoga e misturando elementos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o credo apostólico com os 10 mandamentos, é muito bonito. Uau. E o primeiro bispo dessa igreja, ele foi um judeu que se converteu ao cristianismo, se tornou um clérigo anglicano, e ele foi mandado para ser o bispo dessa igreja. O primeiro bispo protestante no Oriente Médio foi um judeu convertido à fé cristã. É muito legal. Meu Deus! Isso assim, na Cidade Velha, em frente à Torre de Davi. E tem um ponto interessante, você sabe que os árabes não permitem trabalho arqueológico no templo, né? Na esplanada ali, né? Na Christchurch tem uma maquete do século XIX, feita por um membro dessa igreja, que era luterano. Ele fez essa maquete com a autorização do sultão, que a Turquia dominava a região naquela altura. Essa é a única maquete que permite que a gente veja o que está embaixo da esplanada. Então, você está ali, eles abrem, o pessoal tem um museu ao lado da Igreja de Cristo, né? Eles abrem para você ali o museu, a maquete, são blocos, né? Você consegue ver o que tem dentro ali, as grutas, o que tem embaixo da esplanada na parte do templo ali. É muito legal, né? E a primeira igreja é uma igreja fundada por reformados e por anglicanos e por luteranos para apoiar os judeus voltando para sua terra e poder falar do Messias para eles também ali. Franklin, você mencionou nessa sua fala anterior o supersessionismo, e eu queria que a gente explicasse para as pessoas. Supersessionismo, basicamente, né, é a fé ou a crença de que a Igreja dos Gentios ela substitui Israel e herda todas as suas bênçãos. Exatamente. E, na verdade, isso é uma perspectiva enorme, né, porque muda completamente, assim, definitivamente, absolutamente como você entende a narrativa bíblica, né? E como você lê a própria Bíblia. Sim. Eu queria que você falasse como que foi essa transição para você de um supersessionista para o que você crê hoje. Como você transicionou isso nos seus anos de academia, Roikema e toda essa sua jornada de literatura na sala de aula, e agora como que você, de repente, alguma coisa que você ensinou que era errado e que hoje você conserta no seu livro. Como que foi essa jornada para você? Assim, começando de trás para frente, o que eu conserto no livro novo
é deixar claro que todas as alianças são incondicionais. Até, Sim. inclusive, o colega estava falando na quinta-feira, ele estava enfatizando isso, aqui na Ailton, né? O pastor Ailton estava enfatizando esse ponto na live dele, né? Então, Aldair. Aldair, isso, obrigado. Na tradição reformada contemporânea, geralmente se fala que o pacto sinaítico seria condicional e por isso que não há mais lugar ou interesse em terra literal hoje, né? Então, o que eu vou Sim. mostrar no meu livro é que todos os pactos são incondicionais, né? Até o mosaico? Até o mosaico, né? Então, a ideia é que todos os pactos são condicionais e eles estão em continuidade. Então, isso já é uma ruptura com o que eu escrevi em 2007 num livro maior que eu publiquei também por Vida Nova. E outro ponto que eu aí vou tratar, que eu não tratei antes, é a questão da eleição coletiva de Israel. Então, eu vou gastar um bom tempo definindo o que é eleição coletiva, né, a eleição de uma nação, e quais as implicações disso em termos de Antigo e Novo Testamento, de teologia e de escatologia também. Então, do outro lado, aí eu preciso confessar aqui, ainda que eu tenha abraçado a visão, em tese, assim, supersessionista, né, que eu abracei no passado, do outro lado, ela nunca fez muito impacto nos meus sermões, porque eu sempre ficava, na hora de pregar, tendo muita dificuldade de ficar encaixando Jesus em tudo quanto é canto. Mas ainda Uhum. assim, sentindo mal, porque o que se escuta a partir de Lutero é que você tem que encontrar Cristo em todo o Antigo Testamento. Ao mesmo tempo que eu estava lendo, estudando o livro, antes eu estava lendo, estudando, e eu escrevi um texto sobre a hermenêutica de João Calvino, e João Calvino, ele tem uma percepção bem interessante de que você tem que procurar Deus e não Jesus no Antigo Testamento. E Deus Pai, Filho e Espírito. Isso, já naquela altura, começou a me abrir um leque e começou a tirar uma tensão, que eu acho que é artificial, que estava sendo colocada sobre a pregação do Antigo Testamento. Quando eu comecei a maturar mais essas questões, aí veio o livro, eu comecei a entender agora, eu tento pregar assim, é que se de um lado eu preciso mostrar como aquele texto do Antigo Testamento se encaixa na narrativa mais ampla da Bíblia, do outro lado, meu papel como pregador é mostrar quem é o Deus Yahvé, Pai, Filho e Espírito, que opera naquele texto. Então, nesse Uhum. balanço, algumas vezes pode se destacar Deus o Pai, ou Deus o Espírito, ou mesmo Deus o Filho, quando é óbvio ou tipologicamente aceitável falar de Deus o Filho, né? Sim. Mas agora tentando ter uma visão mais ampla, histórica e revelacional do texto, e me tirando o desconforto que eu sentia no passado de ter que, no final, botar como apêndice do sermão alguma palavra evangelística, falar de Jesus, porque o Antigo Testamento tem que falar de Jesus, né? Então, isso mudou, e eu me parece que eu hoje me percebo um pouco mais maduro na hora de abordar o Antigo Testamento, que eu amo pregar o Antigo Testamento, então me sinto um pouco mais à vontade agora pregando o Antigo Testamento com essa perspectiva maior de aliança, de chave hermenêutica, Deus, Yahvé, eleição coletiva de Israel, etc. e tal. Sim. Quando você ouve Paulo falando, ou lê Paulo falando que o evangelho é primeiro para o judeu, depois para os gentios, né, né, se a gente tivesse óculos supersessionista, a gente vai primeiro ficar chateado com Paulo, né, porque ele tá meio que, tipo, poxa, Paulo, você tá me botando numa saia curta aqui, mas é impossível entender a história de Deus sem entender o Deus que atrela o seu próprio nome a um povo e a uma cidade. Né? Exatamente. Eu estava lendo Daniel esses dias, e Daniel, ele estava orando pela restauração de Jerusalém, com base nos escritos de Jeremias. Ele fala: Deus, restaura o seu povo, porque o seu nome está na cidade e no povo. Então, Deus, ele se uniu a essa história, mesmo sabendo que eles iam agir como eles iriam agir. Deus nunca ficou assim: meu Deus, nunca esperava que Israel ia me trair, que ia me tratar como se fosse uma prostituta. Nossa, eu mesmo estou aqui, né, arrependido de ter feito uma aliança com vocês. Não, Deus sabia. Né? E mesmo assim, Deus atrela o seu nome, a sua honra, a sua glória a uma cidade, que é Sião,
e a Sim. um povo que é o povo judeu. Uma questão que eu trato um pouquinho no meu livro aqui, que é mais especulativa, mas eu acho que é justo tocar aqui, é Sim, Jesus era judeu. sim. O maior judeu da história é o Messias. Uhum, E Jesus ascende aos céus com a carne judaica. Então, sim, quem está ao lado de Deus, o Pai, é o Messias judeu, com carne judaica. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos tomando pão e cálice em memória a uma carne judaica, um sangue judaico que foi derramado pelo meu pecado e pelo seu pecado. Né? Então, assim, sim. voltando à questão que você levantou antes, Vitor, cara, assim, hoje, quando eu vou pregar Bíblia, Antigo e Novo Testamento, o meu esforço maior é dar essa dimensão de concretude histórica. Quer dizer, Uhum, é fazer a pessoa entrar no texto, ela sim, entendeu, é como se ela, eu vou tentar levar as pessoas lá para trás para depois trazê-las aqui para frente. sim, O Kaiser, sim, os livros dele são muito bons, o Plano da Promessa de Deus, ele tem livros sim, muito valiosos. Ele me ajudou muito a perceber esses lances, né? Você vai ao passado para abrir o caminho para frente, para a vinda do sim, Messias triunfante, né? Mas um ponto sim, interessante também é que quando a gente fala do amor de Deus por Sião, a gente tem que conectar isso com a escatologia. A nossa sim. escatologia ocidental é individualista. A gente pensa, de um lado, na salvação de indivíduos, e, do outro lado, nós pensamos também em Deus levando a gente para um céu que é só um estado. Mas quando a Uhum, gente lê a Bíblia nesse novo paradigma de amor a Sião, amor a Israel, amor aos judeus, a gente é lembrado que Deus tem a ver, lida com nações, ele vai salvar homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação, e uhum, Deus promete a gente não apenas um estado, mas um lugar. Então, quando a gente começa a ligar essas questões, a gente começa a lembrar e é onde Yahvé vai reinar, onde ele está, lá na profecia de Ezequiel, Yahvé é chamar, né? Quer dizer, onde que sim. Yahvé vai estar reinando sobre todo o cosmos no dia do Senhor? Em Sião, Jerusalém. Jerusalém. Sim, Eu vou sim, ter que andar muito para chegar lá, vai ter santos lá que vão ter muito mais próximos do trono sim, ali, né? Mas é dali que Yahvé vai reinar sobre toda a criação. Concretude, lugar, sim. ele vai reinar, não é só todo o cosmos, as nações vão ser reunidas para Uhum, estar debaixo do comando triunfante. Nações do Egito, nações da Síria, essas nações serão chamadas, os profetas falam muito disso também no Antigo Testamento, né? Só que sim, no paradigma de alegoria, a gente perde todo esse lance que é maravilhoso, quer dizer, o sim, mal vai ser derrotado nessa história. Haverá sim. o triunfo completo do Messias nessa história. Nós vamos Uhum, viver isso. A gente vai estar brincando e rindo e conversando e banqueteando e subindo a Jerusalém para celebrar o grande descendente de Davi reinando sobre todo o cosmos no seu trono ali na sua cidade. meu Deus, eu mal posso esperar por esse dia. Amém. E se e todo mundo que tem essa esperança, né, se santifica, diz e clama Maranata e se junta ao Espírito para dizer: "Vem". Amém. Então, Amém. assim, escatologia, profecia bíblica e entender o papel de Israel, na verdade, nos leva a uma vida piedosa, nos Uhum. leva a uma vida de pureza, de santidade, nos leva a ansiar a vitória, né, da justiça Uhum. contra a injustiça, seja onde quer que ela esteja no mundo, né? Uhum. Tem um dia da redenção, O né? dia do Tem o dia Senhor. da vingança no Uhum. coração do Senhor. Ele vai vingar, né? O pobre, o necessitado, o órfão, o Arte. estrangeiro. Uhum. Ele vai. E não é de maneira simbólica nem espiritual, não, é literal. Literal. E assim, pensando em termos de profecia, é, vamos pensar rapidinho aqui em Ezequiel 37, que é uma profecia muito amada, muito conhecida, né? Sim. O profeta é levantado, muito provavelmente ele é levado para um dos vales de Jerusalém. Ele vê ali os judeus foram mortos, seus corpos descartados, né, com a destruição Sim. de Jerusalém em 586, na mão de Uhum. Nabucodonosor. E ele tem Sim. uma visão de que esse vale de ossos secos vai ressurgir. Deus vai Sim. reconstruir aqueles corpos, né? Eu, eu, a,
na sinagoga de Dura Europos tem um painel lindo do 2º século depois de Cristo que retrata essa visão, né? Então, Deus manda Ezequiel profetizar para os ossos, aqueles ossos se unem, tendões e carnes são reconstruídos, eles se levantam, e Deus ordena que o seu espírito seja derramado sobre aqueles ossos, e aqui tem um exército vivo, né? E é interessante, Vitor, essa profecia é um bom estudo de caso aqui para a gente, porque, Vamos de um lá. lado, essa profecia se cumpre com Ciro. Sim. Então, o povo de Israel volta para sua terra, para sua cidade amada. Deus torna Ciro seu escravo, como diz a profecia de Isaías. Sim. Deus faz a paz. O maior rei da terra é escravo de Deus. Deus coloca uma argola no nariz dele. Financia o templo. Exatamente, financia a reconstrução do templo. Então, a profecia. Meu Deus, né? Só que esse cumprimento não esgota a profecia. O texto inteiro, Exatamente, Jesus é Israel. Então, Jesus ressuscita. O ressuscitamento de Jesus é cumprimento da profecia. Todos que estão em Jesus vão ressuscitar também. E qual a prova de que Jesus ressuscitou? Qual a prova de que nós vamos ressuscitar? Porque Israel ressuscitou. Só que Israel foi destruído depois pelos romanos em 70 depois de Cristo. Jerusalém foi completamente devastada. Os judeus ficaram quase 2.000 anos fora da sua terra. Só que eles voltaram. A sua terra voltou a ter leite e mel. No deserto se planta melões, laranja. Uma terra maravilhosa. Então, Ezequiel 37 também se cumpre na volta do povo judeu para sua terra no final do século XIX, na fundação de Israel como nação em 1948. Como você colocou, a gente não idolatra Israel, a gente sabe dos pontos bons e pontos complicados da nação de Israel, mas é cumprimento de profecias do Antigo Testamento. E aí, então, a gente tem um loop aqui, né? Tipo aquele filme lá do Edge of Tomorrow, do Tom Cruise, né? Viva, morra, repita. Nós temos aqui Israel, Jesus e Israel. Israel voltou para sua terra. Eles prepararam a vida do Messias. O Messias foi morto, como Israel, e reviveu. Então, Jesus ter revivido, ele que também é o Filho de Deus, ele que também é Israel, dava esperança para os nossos pais espirituais de que Deus voltaria a tratar com Israel. Israel, no século XIX, voltou para sua terra. Das nações, eles voltaram para sua terra. A sua terra foi reconstruída. Então, a volta dos judeus para sua terra e a fundação da nação de Israel em 1948 é uma prova de que Jesus ressuscitou corporalmente. E é uma prova de que nós vamos ressuscitar no último dia com Jesus, a causa dele vai ser vitoriosa e ele vai reinar com Israel, em Israel e por todo o cosmos. Então, a profecia de Ezequiel 37 funciona como um estudo de caso desse loop. Israel, Jesus e Israel. Então, se me pedisse, me dá uma prova natural de que Jesus ressuscitou. Israel ressuscitou. Israel ressuscitou, Jesus ressuscitou. O ressuscitamento de Israel é a prova de que Deus honrou Jesus e levantou ele dentre os mortos. Ele é a prova natural de que Jesus ressuscitou corporalmente. Ô Franklin, teve um aluno meu que esses dias estava falando o seguinte: toda vez que Jesus chora, alguma coisa ressuscita. Né? Então ele chora por Lázaro, né? E Lázaro volta a viver. E ele chora por Jerusalém. Né? E Jerusalém vai voltar a viver e vai voltar a ser uma coroa na mão de Deus, igual Isaías 62 diz, né? E é um texto tão bonito. Jesus disse que ele gostaria de ajuntar, como a galinha junta os pintinhos, ajuntar os de Jerusalém debaixo das suas asas, né? A cidade que ele ama. Ele chora por essa cidade. Né? E é surpreendente andar por ela hoje e ver sinais da graça divina ali. Né? E ver como Deus, mesmo com grande parte da nação ainda sem perceber que Jesus é o grande Messias, os sinais do favor de Deus estão ali sobre aquela cidade amada. Sem dúvida. Ô Franklin, a gente está, na verdade, no meio de um jejum, né, de 21 dias. E Deus despertou o nosso coração para fazer esse jejum. E
E aí a gente teve uma mobilização incrível, mais de 10 mil ministérios no mundo inteiro decidiram fazer esse jejum com a gente durante os 21 dias, mas o ponto de para onde a nossa história está indo é amanhã, né? Amanhã a gente vai ter 100 milhões de pessoas orando e jejuando pelos propósitos de Deus por Israel. Então eu queria convidar todo mundo que está assistindo a gente, todo mundo que está participando dessa entrevista, dessa conversa aqui, a amanhã separar um tempo, uma hora, né? Se você puder fazer isso com a sua igreja, com o seu povo, se você for um pastor, se você for, né, um líder de célula, você pode juntar a sua galera na célula, ou se você não tiver como mobilizar nada ou se juntar a ninguém, amanhã a gente vai estar transmitindo 10 horas da manhã ao vivo no YouTube da F-Hop, que é uma casa de oração lá em Florianópolis. Eles vão estar participando dessa celebração global, né? E isso justamente também culminando com o domingo de Pentecostes. É claro que os judeus, eles guardam, né, o Pentecostes, né, durante a semana, já não é o dia exato judaico, mas é o dia do calendário cristão, né, do Pentecostes. E a gente está realmente comprometido e crendo, né, que não esperando o anjo Gabriel descer e falar com a gente depois de um jejum de 21 dias. Seria muito legal, né, se Gabriel viesse. Mas o que a gente mais quer é que as pessoas que estão ouvindo a gente, eles façam uma pergunta assim, né? Por que Israel? Por que Jerusalém? Por que esses caras estão falando disso? Parece que eles sabem do que ele está falando. Por que eu não sei? Por que... Não, e eu quero saber realmente que o Senhor marque corações amanhã, mais do que qualquer coisa sobrenatural, espetacular acontecer, Deus marcar os sentinelas, né, aqueles que Deus prometeu que iria levantar nos muros da intercessão. Então, assim como todas as profecias e promessas bíblicas, elas são fiéis, verdadeiras e estão penduradas na fidelidade de Deus, é o próprio Deus que garantiu que ele ia levantar intercessores, né? Ele ia botar sentinelas nos muros de Jerusalém para orar de dia e de noite, né? E, bom, eu queria que a gente concluísse essa nossa conversa, esse nosso papo sobre como que um jovem ou alguém que está assistindo a gente pode se engajar em amor de Sião ou com amor por Jerusalém, sem cair aí nas valas, né, do judaísmo ou de uma espiritualidade exterior. Que a gente nunca pode esquecer, Franklin, que os judeus, eles fazem as mesmas rezas, eles guardam os mesmos sábados e festas, e nada disso ajuda eles a ver o Messias, né? Então, assim, quando um gentio acha que por praticar essas coisas vai se tornar mais espiritual, ele não está levando em consideração 2000 anos de história que os judeus estão praticando isso e não veem Jesus. Como que a gente pode estimular alguém a se engajar com isso? Com jejum, com oração, com o entendimento da Bíblia, com uma hermenêutica saudável e expor o Velho e o Novo Testamento com confiança, conectados. Como que a gente pode ajudar alguém? Dá para a gente aí suas dicas de ouro para a gente? Olha, Vitor, eu diria 2 níveis aqui. O primeiro nível é reconhecendo que judeus e cristãos têm muito terreno em comum. E esse terreno em comum pode ajudar judeus e cristãos a fazerem coisas boas nesse mundo, que muitas vezes é um mundo de dor, de medo, de ansiedade. Então, de um lado, nós vamos falar a favor dos judeus. O antissemitismo está crescendo, infelizmente, Sim. entrando em igrejas protestantes. Isso é uma realidade. Organizações para-eclesiásticas. Então, assim, uma questão que me toca muito hoje é como uma hermenêutica que não promove amor pode ser uma hermenêutica abençoada. Como uma hermenêutica que segrega um povo que foi usado por Deus, ainda é usado por Deus, pode ser uma hermenêutica que glorifica a Deus. Então, de um lado, a gente pode lembrar que há bons pontos de contato entre os judeus e cristãos. Nós devemos falar a favor dos judeus, falar a favor de Israel. Nós devemos, se Deus nos dá chance, fazer coisas boas junto com os judeus. Há boas organizações
questões das redes sociais, Stand With Us Brasil, uma organização Sim, que Deus tem feito muito bem em termos de dar uma visão realista de Israel e pró-Israel, comunicar as boas coisas que estão acontecendo em Israel, distorção da mídia. Então, de um lado, nós podemos fazer isso. Do outro lado, nós temos que Yeshua é nosso Messias. Ele é o nosso único Messias. sim, Eu penso, Vitor, que não cabe para nós aqui uma evangelização tola ou soberba com os judeus. Algo que me sim. deixa cabreiro, guiando grupos de viagem para Israel, muitas pessoas nunca tiveram junto com o judeu. Aí chega em Israel, descobre lá que o guia da viagem é judeu e já quer evangelizar os judeus, citando João 3,16. Aí vai descobrir que o guia sabe mais de Bíblia do que ele. Né? Então, assim, a nossa aproximação do judeu tem que ser outra. Tem que ser humilde. Nós, gentios, temos uma história muito feia com os judeus, muito tenebrosa com os judeus. Então, nossa Verdade. tem que ser humilde, quebrantada e fazendo pergunta. Por exemplo, a gente pode gentilmente perguntar para um judeu como é que ele lida com Salmo 45. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Aí você, em vez de ser agressivo com o judeu, você pode perguntar para o judeu, quem é esse Deus aí? Uhum. Ele vai ficar sem responder. Sim. Talvez ele tenha que dizer para você, olha, vou ter que precisar conversar com o meu rabino, eu já li esse salmo, eu não consigo... será que é Davi? Aí você tem que levantar para ele, mas espera aí, a Torá não condena idolatria? Não é condenada a ideia de que um ser humano possa ser chamado de Deus? Então, Sim. quem Deus chama de Deus aí? Deixa a caramiola... Deixa o cara pensar. Exatamente. Então, a nossa aproximação do nosso amigo judeu tem que ser outra. Não é uma evangelização como a gente costuma fazer no Ocidente, que presume que a pessoa é uma tábula rasa, não sabe nada, muito ao contrário. Agora, outro ponto importante, e aí eu encerro essa resposta, é que muito do judaísmo contemporâneo lembra muito do catolicismo. É uma fé baseada na tradição, não na Torá. A Torá é um livro para criança. Agora, está o Talmud, Mishnah, etc. e tal. Então, a gente tem que lembrar ao povo do livro, os guardiões do livro, que eles, junto com a gente, têm que voltar para o Antigo Testamento, tem que voltar para a Torá, tem que ouvir o que Deus está dizendo de viva voz nos livros da lei, nos livros históricos, nos profetas e por aí vai, né? Sim. O que eu tenho visto aqui é que aqui em Kansas City tem uma comunidade judaica significativa, né? Tem bairros judeus, várias, é bem grande mesmo. E a gente, nas nossas interações aqui, a gente descobriu que os crentes protestantes, eles são bons dos profetas, e os judeus são bons na Torá, enquanto a gente é ruim da Torá, e eles são ruins dos profetas. E aí, quando a gente começa a falar da esperança futura, eles meio que ficam boiando, e realmente é um ponto muito interessante para você falar, o que você pensa disso aqui, que provavelmente ele nunca olhou nem observou, porque está ocupado com outro conteúdo, e ao mesmo tempo é a nossa negligência, né, também com as nossas raízes judaicas, com as nossas raízes da fé dos patriarcas, né, daquilo que a gente deveria estar bem enraizado. Sem uma base boa de Torá e de Antigo Testamento, é realmente, para mim, né, impossível e inviável viver a fé cristã. Exato. Né? A gente vai alegorizar aquilo que não é alegoria, e a gente vai perder muita profundidade, especialmente diante da realidade, né? Da realidade de, por exemplo, você tocar nas pedras antigas de Israel e ver que agora lá também tem pedras vivas, tem uma igreja vibrante de judeus que acreditam em Jesus como Messias, e, sabe, Deus está fazendo algo incrível. Em 2000 anos de história, de novo, tem judeus na
terra de Israel, na cidade de Jerusalém, que invocam o nome de Jesus. Sim, Depois de 2000 anos. exato. E isso nada mais é do que um sinal, um fato inegável de que Deus não perde o controle da história e que se demora, a gente espera, né? O que se parece que não, a gente confia e a gente permanece, né, crendo no Deus que é fiel. Amém. Né? É fiel às suas promessas, fiel a tudo que ele prometeu que iria fazer, ele vai cumprir. Amém. Amém. Ô Franklin, que alegria poder conversar contigo e ser tão enriquecido aqui com o seu conteúdo. A gente fica realmente muito abençoado. Muito obrigado por participar. Eu que agradeço, Vitor. Para mim é uma honra me unir a esse esforço de lembrar todas as promessas que ele fez a respeito de Sião e de Israel. E eu queria orar. Posso orar aqui? Sim. Vamos, por favor. Ok. Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia por esse povo especial que é o povo judeu. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado por eles. 4.000 anos de cuidado por esse povo. Muito obrigado porque por meio deles nós temos a Escritura, por meio deles nós temos o nosso Salvador, por meio deles nós temos a esperança e a segurança do triunfo da tua causa sobre tudo e sobre todos. Muito obrigado, ó Deus, porque a nossa geração pode contemplar esse povo tendo voltado para a sua terra. Nós vemos isso como um sinal certo e seguro de que outras profecias também serão cumpridas. Nós podemos esperar a vinda gloriosa do nosso Messias, Jesus, e o seu triunfo sobre todo o mal, e a nossa ressurreição do corpo. Mas imploramos também, ó Deus, que enquanto aguardamos a vinda do Messias, o Senhor derrame o teu Espírito sobre os judeus. Ó Deus, eles estão espalhados por todo o mundo. Nós imploramos, ó Deus, derrama teu Espírito sobre esse teu povo, é o povo do teu favor, a menina dos teus olhos. Amém. São teu povo escolhido. Ó Deus, derrama teu favor, derrama teu Espírito sobre eles. Abre os olhos deles para que eles contemplem a glória do Messias. Que eles se encontrem, se reúnam ao grande Messias Salvador Jesus, filhos de Deus, filhos de Davi, nosso único Salvador. Ó Deus, que a gente experimente a alegria de ver os judeus passando em massa e abraçando com fervor e com lágrimas o Messias, o nosso Jesus, o único Salvador, o único que vai triunfar sobre todo o mal, todo o pecado, o diabo e seus demônios. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. Amém. Professor, uma última coisinha. Só pega seu livro para botar aí para o pessoal ver. Gente, adquira se você puder, Por Amor de Sião, do Franklin Ferreira, edições Vida Nova. A gente está colocando aqui o link no chat. Eu realmente quero indicar esse conteúdo como fundamental para qualquer crente sério que queira entender o assunto de Israel. E, professor, eu queria o seu endereço, porque eu quero te mandar os nossos livros, os livros da nossa editora. E eu fiquei muito, muito feliz, abençoado de poder conectar contigo hoje. Espero que tenha sido bom e agradável aí também para você. Um privilégio. A gente segue junto até o som da 7ª trombeta e o retorno de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe no dia de amanhã também. Amém. Deus abençoe. Obrigado, professor. Amigos, estamos encerrando a nossa transmissão de hoje, né, que foi em dose dupla. Espero que você tenha sido enriquecido e abençoado, que você tenha ganhado aí profundidade nas escrituras para poder orar e também para entender o plano de Deus. Amanhã é um dia espetacular. Amanhã nós vamos nos unir a 100 milhões de pessoas no mundo inteiro orando pelos propósitos de Deus para Israel. Nós vamos estar aqui em Kansas City conectados e você também pode estar conectado com a F-Hop, né? Eu queria que você seguisse aí a F-Hop. São os nossos grandes parceiros e amigos, Vini e Emi, Paulo, a Adriana, Ambaran, todo mundo que está ajudando a gente a mobilizar o jejum aí no Brasil. Muito obrigado pela amizade, pela parceria de vocês. E amanhã é um grande dia. Amanhã é um dia espetacular, um dia único na história, né? Mas eu acho que não é o último dia, né? Deus vai cada vez mais intensificar a realidade de que ele tem um plano para Israel.
e que nós devemos amar os seus planos e abraçar a sua vontade. Se você ainda não tem o aplicativo da base, né, é o nosso ponto ali de conteúdo, muito conteúdo bom. Se você ainda não visitou nosso site, jejumisisaia62.com.br, lá você pode encontrar centenas de igrejas conectadas com o jejum, talvez tenha uma perto da sua casa, você pode encontrar. E, por último, segue aí a gente, segue o @IHopKC Português no Instagram, @português IHopKC no YouTube, e assim você ajuda a gente a levar essa mensagem ainda mais longe. Se você gostou do papo de hoje, eu quero te pedir para você deixar o seu like e também seguir o nosso canal, todo o canal que está passando, né? O canal da Ana Paula Valadão, canal do Jesus Copy, canal da Base, canal do F-Hop, canal do Alessandro Vilas Boas. Muito obrigado, Ale, você foi um grande parceiro. Canal da One, Igreja One, cara, incrível que vocês entraram em parceria com a gente. E também o Salas de Oração, que é um canal incrível que transmite os turnos da F-Hop em português. Beleza, galera? Um beijão, Deus te abençoe, boa noite, e amanhã te vejo diante do trono de Deus para a gente orar juntos pelos propósitos dele para Israel. Beleza? Deus abençoe, Maranata.